porque o nosso primeiro assunto é competição internacional. São as Copas, a Libertadores e a Sul-Americana, porque há pouco foram divulgadas as datas que coincidem nas transmissões desses jogos na fase semifinal, que está estabelecida depois dos jogos do meio dessa última semana. Conta para nós, Alan. Notícia quente, né? Acabou de sair a tabela, acabaram de sair as tabelas da Libertadores e da Sul-Americana. Até brincava aqui fora do ar que esse é o tópico 0 do programa, porque normalmente a gente fala da agenda do fim de semana. Mas temos então as escolhas da TV aberta na Libertadores e na Sul-Americana. Começando pela Libertadores, a Globo escolheu o Botafogo. Então os jogos entre Botafogo e Peñarol foram marcados para 2 quartas-feiras, dias 23 e 30 de outubro. Então falta aí quase um mês para a gente voltar a falar de Libertadores. Mas a TV Globo vai transmitir Botafogo e Peñarol, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o segundo em Montevidéu. A ESPN, que pode fazer a primeira escolha entre as plataformas pagas, ficou com Atlético Mineiro e River Plate, jogaço também, e colocou em 2 terças-feiras, dias 22 e 29 de outubro, portanto, primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo em Montevidéu. E o Paramount Plus, que tinha ali a escolha de sobra, né, já que a ESPN escolheu o Atlético Mineiro e River Plate, vai transmitir também Botafogo e Peñarol junto com a Globo. Então são 2 opções para você ver Botafogo e Peñarol. Então, repetindo, resumindo, Atlético Mineiro e River Plate, jogos nas terças-feiras, 22 e 29 de outubro, com ESPN e Disney+, e Botafogo e Peñarol, quartas-feiras, 23 e 30, 9h30 da noite também, TV Globo e Paramount Plus. Diga lá, Marinho. Lembrando que no dia 22, o Atlético e River no Brasil, na Arena MRV. No dia 23, o Botafogo e Peñarol no Brasil, Newton Santos, Rio de Janeiro. Os jogos de volta, dias 29, o River contra o Atlético Mineiro é na Argentina, no Monumental de Núñez. E no dia 30, o Peñarol e Botafogo em Montevidéu, no Campeão do Siglo. Pode seguir, Alan. E agora a gente passa para a Copa Sul-Americana, que tem uma informação bem importante e diferente no campo da mídia também. O SBT escolheu o Corinthians, não surpreende ninguém. Ele fez isso em todas as vezes que pôde escolher até agora, desde o ano passado na Sul-Americana. Mas a novidade é que o Corinthians vai jogar nas quintas-feiras. Os jogos contra o Racing, também o primeiro em São Paulo e o segundo em Avejaneda, na Argentina, serão nos dias 24 e 31 de outubro. Então o SBT concordou com a mudança, porque você está acompanhando o noticiário, senão a gente te explica. Tem uma questão envolvendo a Copa do Brasil, o jogo entre Flamengo e Corinthians, que é na volta da data FIFA, e aí o Flamengo quis trocar a Copa do Brasil com o Brasileiro, e aí o Corinthians teria que jogar no meio de semana, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, e aí o Corinthians não queria isso, porque o Flamengo é quem tem jogadores convocados pela seleção, e seria uma troca, uma inversão. No fim das contas, como o SBT não vai mais colocar o Corinthians de terça-feira, dá para manter Flamengo e Corinthians no dia 17, que é a quinta, depois da volta da data FIFA. O Corinthians pode jogar normalmente pelo Brasileirão no domingo, às 8 horas, no domingo dia 20, aliás, e joga na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, beleza? Então, o SBT escolhe Corinthians e Racing, jogos dias 24 e 31 de outubro, 9h30 da noite, e a ESPN, que tem a primeira escolha em plataformas pagas, também escolheu o Corinthians, então vai mostrar junto com o SBT. Resultado, o Paramount Plus ganhou a exclusividade do outro jogo de semifinal, que vai ser um jogão também, hein, Marinho? Cruzeiro e Lanús, que ficaram marcados os jogos para os dias 23 e 30, quartas-feiras, às 7 da noite, no horário de Brasília. Então, o resumo da ópera. Cruzeiro e Lanús abre a semifinal dia 23, em Belo Horizonte, com o Paramount Plus. Aí, no dia seguinte, 24 de outubro, quinta-feira, Corinthians e Racing no SBT, ESPN e Disney+. Na semana seguinte, os mesmos jogos com mandos invertidos, Paramount Plus com Lanús e Cruzeiro, SBT, ESPN, Disney, Racing e Corinthians. E o mais legal, Marinho, é que a gente vai poder ver todos os jogos. Nenhum ficou no mesmo horário entre Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, com certeza, esse é um detalhe importantíssimo. Então, reforçando, Cruzeiro e Lanús, a ida no Mineirão, jogo importante, dia 23 de outubro. A volta de Cruzeiro e Lanús, dia 30 de outubro, no estádio Ciudad de Lanús, os jogos, os dois, às 7 da noite. Já no Corinthians contra o Racing, a ida é na Neoquímica Arena, dia 24, a volta dia 31 no Presidente Perón, que é o nome do estádio El Cilindro, o El Cilindro é apelido, o Corinthians enfrentando o Racing. Fechamos então de Libertadores e Sul-Americana, está explicado como é que é a transmissão,
que dias vão ser os jogos, as ordens dos confrontos, lembrando que as decisões, as duas finais, são em jogos únicos. Então, essas são as últimas fases, as duas semifinais são as últimas etapas em que nós temos jogos ida e volta, uma vez na casa de cada uma das equipes.